Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Dona Sebastiana sempre teve orgulho dos pés de manga da fazenda dela. Era 5 árvores antigas que o avô dela tinha plantado quando era ainda menino, lá pelos anos de 1920 e poucos. Ficavam enfileiradinhas no quintal dos fundos, bem grandonas, com copa que dava sombra para metade do terreiro. Todo ano, de dezembro a fevereiro, elas carregavam tanto que a velha não sabia mais o que fazer com tanta manga. Dava para os vizinhos, fazia doce, deixava até cair no chão para virar adubo. As árvores tinham nome, cada uma delas. A primeira, que ficava mais perto da casa, era a Rosinha, por causa da manga dela que ficava meio rosada quando madura. A segunda era a Gigante, porque era a maior de todas e dava fruta do tamanho de punho fechado. A terceira no meio era a Docinha, que dava a manga mais doce de todas. A quarta era a Temporã, que sempre maturava antes das outras. E a última, lá no final da fila, era a Centenária, a mais velha de todas, que, segundo o avô da Sebastiana, tinha sido a primeira muda que ele plantou. A história dessas árvores era a história da própria família. O bisavô de Sebastiana, seu Manuel, tinha chegado naquelas terras em 1918, fugindo da seca que assolava o Nordeste. Trouxe na bagagem apenas a esperança e 5 caroços de manga que tinha guardado da última colheita antes de partir. Onde essas mangas crescer, ali vai ser nosso lar, ele disse para a mulher, Dona Raimunda. E assim foi feito. Eles plantaram os caroços num quintal que mal existia ainda, numa casinha de pau a pique que seu Manuel construiu com as próprias mãos. As árvores cresceram junto com a família, viram nascer os filhos, os netos, os bisnetos. Cada geração cuidava delas como se fosse pessoa da família mesmo. Sebastiana tinha crescido brincando na sombra dessas árvores, casou debaixo da copa da Centenária, criou os próprios filhos ali. Quando o marido morreu, há 5 anos, ela chegou até a pensar em vender a fazenda e ir morar na cidade com a filha. Mas não conseguiu. Como é que ia deixar as mangueiras? Elas eram tudo o que restava da história da família. Mas no ano passado, as coisas mudaram de uma hora para outra. E de um jeito que deixou a pobre mulher sem entender nada. Tudo começou quando o netinho dela, o Pedrinho, de 8 anos, foi passar as férias na fazenda. Era janeiro, época das mangas madurinhas, e o menino passava o dia inteiro subindo nas árvores e se empanturrando de fruta. Sebastiana até brigava com ele, dizia que ia ficar doente de tanto comer manga, mas o garoto não dava ouvido. Vó, por que a senhora não vende essas mangas? Ele perguntou um dia, sentado na sombra da Gigante, a boca toda melada de polpa amarela. A senhora podia ficar rica. Sebastiana riu da inocência do neto. Essas mangas não é para vender não, meu filho. Elas é para gente comer, para dar para os amigos, para alegrar o coração da gente. Dinheiro a gente consegue de outro jeito. Foi numa tarde, bem na hora mais quente do dia, que o Pedrinho veio correndo para dentro de casa. Branco que nem papel, os olhos arregalados de susto. Sebastiana estava na cozinha, preparando o almoço tardio, quando o neto chegou gritando: Vó, vó, as mangas estão caindo sozinha. A velha não entendeu direito o que o menino estava querendo dizer. Manga sempre caía sozinha quando estava madura demais, não tinha nada de mais nisso. Mas o Pedrinho insistia que não era normal, que ele tinha visto as mangas se soltando dos galhos, mesmo ainda verde, tudo de uma vez, como se alguém tivesse balançado a árvore com força. Mas não tinha vento nenhum, vó. O menino insistia, puxando a saia dela. Eu estava sentado debaixo da Docinha quando começou. Foi de repente, assim, ó. E ele fez gesto com as mãos, simulando chuva de manga caindo. Sebastiana foi até o quintal para ver o que estava acontecendo. E realmente tinha uma coisa estranha. No chão, embaixo do pé de manga do meio, a Docinha tinha mais de 100 frutas espalhadas, mas todas elas estavam verde ainda, longe de estar madura. E o que mais chamou a atenção dela
foi que as mangas não estavam machucadas, como se tivessem caído de uma altura grande. Estava inteirinha, como se alguém tivesse colocado elas no chão com cuidado. Deve ter sido vento, ela disse para o neto. Mas no fundo sabia que não tinha vento nenhum naquela tarde. O ar estava parado que nem pedra e as outras árvores nem se mexiam. Até as folhas da centenária, que sempre balançava com qualquer brisinha, estava imóvel. Sebastiana juntou as mangas num cesto e levou para dentro de casa. Mesmo verde, talvez desse para fazer algum doce ou conserva, mas quando ela foi examinar as frutas mais de perto, descobriu uma coisa ainda mais estranha. Todas elas, sem exceção, tinham uma marquinha pequena na casca, como se fosse unha de criança que tinha arranhado elas de leve. Que coisa mais esquisita! Ela murmurou, passando o dedo sobre as marquinhas. Eram sempre 3, risquinho paralelo, bem fininho, como se fosse feito de propósito. Na noite daquele mesmo dia, Sebastiana acordou com um barulho estranho vindo do quintal. Era como se fosse chuva caindo, mas mais pesado, como se fosse pedra de granizo batendo no chão. Ela olhou pelo vitrô da janela. Não tinha nenhuma nuvem no céu, as estrelas brilhavam forte e a lua estava cheia, iluminando bem o terreiro. Sebastiana pôs o roupão e foi até a janela do quarto que dava para o quintal dos fundos. O que ela viu deixou ela sem fôlego. Manga estava caindo dos 5 pés ao mesmo tempo, mas não era uma queda normal. As frutas saíam dos galhos devagar, quase flutuando no ar, e descia em linha reta até o chão, sem balançar, sem girar. Era como se uma mão invisível tivesse pegando cada manga e colocando ela certinho no chão, uma ao lado da outra, formando círculo perfeito embaixo de cada árvore. E não era só isso. Conforme as mangas iam caindo, Sebastiana podia jurar que via umas sombras se mexendo entre as árvores, como se fosse gente andando por ali. Sombra pequena, do tamanho de criança, que aparecia e sumia entre os troncos das mangueiras. Sebastiana ficou ali parada, vendo aquilo por mais de 1 hora. As mangas não paravam de cair, sempre do mesmo jeito, devagar e organizadinha. E a sombra continuava se mexendo. Às vezes parecia que ela estava brincando de roda, às vezes parecia que estava colhendo as frutas que caía. Quando finalmente parou, o quintal estava coberto de manga, todas elas enfileiradinhas em círculo perfeito embaixo de cada árvore, todas elas verde ainda, todas elas com aquelas marquinhas de unha na casca. Sebastiana ficou ali na janela até o sol nascer, sem conseguir pregar o olho. Quando a claridade do dia iluminou o quintal, ela teve que esfregar os olhos para ter certeza do que estava vendo. Não tinha uma manga sequer no chão. Todas tinham sumido, como se nunca tivessem caído. E as árvores? As árvores continuavam carregadinha, com manga verde penduranda nos galhos, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, ela contou o que tinha visto para o compadre Josué, que morava na propriedade vizinha. O homem riu dela, disse que estava ficando maluca de velhice, que manga não cai organizadinha assim e que ela devia ter sonhado. Comadre Sebastiana, ele falou, ajeitando o chapéu na cabeça. A senhora está ficando muito sozinha nessa fazenda. Isso faz a pessoa começar a ver coisa que não existe, mas quando ele foi ver com os próprios olhos, na tarde seguinte, ficou calado. As árvores estavam estranhas mesmo, carregada demais para a época, e as mangas tudo verde, sem nenhuma madura, o que não era normal para o mês de janeiro. Isso não é coisa natural, comadre, ele falou, balançando a cabeça devagar e olhando para os pés de manga com desconfiança. A árvore não se comporta assim. Em 40 anos de vida no campo, nunca vi manga ficar verde tanto tempo assim. A coisa ficou mais estranha ainda nos dias que se seguiram. De manhã cedo, antes do sol nascer, Sebastiana ia no quintal recolher as mangas que tinha caído durante a noite, porque ela tinha certeza que elas continuavam caindo. Mas quando chegava lá, todas elas tinham sumido. Não tinha uma fruta sequer no chão.
como se alguém tivesse vindo durante a madrugada e carregado tudo embora. Mas não tinha rastro de pé, não tinha marca de roda de carrinho, não tinha pegada de animal, nada que indicasse que alguém ou alguma coisa tinha passado por ali. O chão de terra batida do terreiro estava liso, como se tivesse sido varrido com cuidado. Sebastiana começou a perder o sono de verdade. Toda noite ela ficava na janela, esperando ver as mangas caindo de novo, mas era como se ela soubesse que ela estava olhando. Quando ela vigiava, não acontecia nada. Só quando ela desistia e voltava para a cama é que ouvia o barulho das frutas batendo no chão lá fora. O Pedrinho ficou com medo e pediu para a mãe vir buscar ele antes do tempo. "Vó, as árvores estão me olhando", ele disse, tremendo, no dia que a mãe dele chegou para buscar. De noite eu escuto elas sussurrando meu nome. Sebastiana ficou triste com a partida do neto, mas no fundo até ficou aliviada. Criança não precisava passar por aquilo. Já bastava ela ter que aguentar sozinha. Com a partida do menino, as coisas pioraram. Agora, não era só de noite que acontecia as estranhezas. Durante o dia também começou a ter umas coisas esquisitas. As semanas foram se passando e Sebastiana começou a reparar em outra coisa estranha. Durante o dia, quando o sol estava forte, ela via uma sombra se mexendo embaixo dos pés de manga, mesmo sem ter nada para fazer sombra além das próprias folhas. Eram sombra de gente, como se tivesse pessoa andando por ali, mas quando ela ia ver de perto não tinha ninguém. E tinha mais. Os bichos da fazenda começaram a se comportar de um jeito esquisito. As galinhas, que sempre ciscava debaixo das mangueiras, catando fruta caída, agora não chegava nem perto das árvores. Os cachorros, que adorava deitar na sombra das copas nos dias quentes, agora ficava longe, sempre ganindo baixinho quando olhava na direção do quintal dos fundos. Até o gato da Sebastiana, o Miau, que era corajoso que nem leão e caçava cobra sem medo, agora não passava nem perto das mangueiras. Quando ela tentava levar ele para lá, ele arqueava as costas e saía correndo, os pelos todo arrepiado. Uma tarde, Sebastiana estava regando os canteiros de verdura quando ouviu um sussurro vindo da direção das mangueiras. Era uma voz baixinha, como se fosse criança conversando, mas ela não conseguia entender as palavras. Parecia que estava falando numa língua diferente, ou então muito baixinho, como segredo. Sebastiana parou o que estava fazendo e ficou escutando. O sussurro continuava. Às vezes parecia que era uma voz só, às vezes parecia que era várias vozes conversando junto, como se fosse roda de criança brincando. A velha foi se aproximando devagar, tentando entender o que estava sendo falado. O coração dela batia forte no peito, mas a curiosidade era maior que o medo. Quando chegou perto do pé de manga do meio, a docinha, o sussurro parou de repente, como se quem quer que fosse tivesse percebido que ela estava escutando. Foi aí que ela viu uma coisa que fez o sangue dela gelar nas veias. Na terra embaixo da árvore tinha marca de pé pequeno, como se fosse de criança. Mas não era pé descalço, era marca de botinha, daquelas antigas, com solado duro e cadarço, e as marcas formavam um círculo perfeito ao redor do tronco da árvore, como se alguém tivesse ficado dançando ali, girando de mão dada. Sebastiana sabia que não tinha criança nenhuma na propriedade desde que o Pedrinho tinha ido embora havia mais de uma semana. E mesmo se tivesse, que criança usaria botinha daquelas nos dias de hoje? Era calçado de época antiga, do tempo que ela era menina e ainda menos. Ela se abaixou para examinar as marcas mais de perto. Eram pegada pequena mesmo, de criança de uns 5, 6 anos no máximo. E estava fresquinha, como se tivesse sido feita há pouco tempo. A terra ainda estava úmida embaixo da marca, mesmo com o sol forte daquela tarde. Naquela noite, Sebastiana decidiu que ia descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo. Pegou uma cadeira da cozinha, colocou perto da janela do quarto que dava para o quintal e se acomodou lá com um cobertor e uma xícara de café bem forte. Não ia dormir até ver com os próprios olhos quem ou o que estava mexendo com as mangas dela. Ela ficou ali esperando, olhando para o quintal iluminado pela lua cheia. As mangueiras estavam quietas, sem vento para balançar as folhas.
De vez em quando passava um morcego ou uma coruja, mas fora isso, tudo estava em silêncio. Era quase meia-noite quando começou. Primeiro foi o sussurro, que ela conseguiu ouvir mesmo de dentro de casa, através da janela fechada. Era como se fosse várias crianças conversando baixinho, rindo, planejando alguma travessura. Depois, as sombras começaram a aparecer embaixo das árvores, se mexendo de um lado para o outro, como se fosse gente dançando ou brincando de roda. Sebastiana apertou os olhos, tentando ver melhor no escuro. A sombra era pequena mesmo, do tamanho de criança, e se movia com alegria, saltitando de uma árvore para outra. E então, as mangas começaram a cair. Mas dessa vez, Sebastiana viu mais do que só as frutas descendo devagar. Ela viu as mãos que estavam pegando elas. Eram mão pequena, de criança, mas transparente, como se fosse feita de névoa ou fumaça. Dezenas delas saindo dos galhos das árvores, pegando as mangas uma por uma e colocando ela no chão com cuidado, organizando elas em fileirinha certinha. E ao redor de cada pé de manga, Sebastiana podia ver as figuras das crianças. Menino e menina pequeno, vestido com roupa antiga. Os meninos com calça curta e suspensório, camisa de botão e botinha preta. As meninas com vestidinho de algodão, meia 3 e 4 e sapato boneco. Todos eles transparentes como fantasma, mas se mexendo com naturalidade, como se tivessem vivo. Eles dançavam de mão dada ao redor das árvores, cantarolando baixinho uma música que Sebastiana não reconhecia. De vez em quando, uma das crianças soltava da roda e subia no galho da mangueira para pegar mais fruta, descendo depois com os braços cheios de manga para distribuir para os outros. O coração da Sebastiana batia tão forte que ela achava que ia sair pela boca, mas ela não conseguia parar de olhar. As crianças pareciam felizes, brincando no quintal dela, como se fosse o pátio de uma escola ou de um orfanato. Algumas subiam nos galhos das árvores com a agilidade de macaco, outras ficavam no chão catando as mangas e empilhando elas em montinho organizadinho. Foi quando uma das crianças, uma menininha com vestido branco e botinha preta, cabelo preso com fitinha, olhou direto para a janela onde Sebastiana estava. Os olhos da menina brilhavam na escuridão, como se fosse estrela, e ela acenou com a mãozinha delicada, como se estivesse vendo a velha perfeitamente. A menininha sorriu, um sorrisinho doce, sem maldade, e apontou para os outros crianças, como se quisesse mostrar que ele estava só brincando, que não estava fazendo mal para ninguém. Sebastiana quase caiu da cadeira de susto. Não porque a menina fosse assustadora. Ela era até bonita, com um rostinho angelical, mas porque agora tinha certeza de que não estava sonhando nem imaginando coisa. Aquelas crianças estavam ali mesmo, no quintal dela, brincando com as mangas das árvores da família. Ela fechou a cortina na mesma hora e ficou lá tremendo até o sol nascer. Quando finalmente teve coragem de olhar para o quintal de novo, tudo estava normal. As mangas tinham sumido, as árvores estavam carregadas de novo, e não tinha sinal nenhum de que alguma coisa tinha acontecido durante a noite. Mas agora ela sabia a verdade. Aquelas crianças não estavam fazendo mal para ninguém, só queria brincar no quintal dela. Mas mesmo assim, Sebastiana não conseguia mais dormir direito. Toda noite ela ficava acordada, ouvindo o sussurro e os risinhos que vinham lá de fora, imaginando as menininhas de vestido branco dançando debaixo das mangueiras. Nos dias seguintes, ela tentou conversar com outras pessoas da região para ver se alguém sabia alguma coisa sobre a história daquelas terras. Foi procurar Dona Zulmira, a parteira mais velha da região, que conhecia a história de todo mundo e tinha mais de 90 anos. Dona Zulmira, ela perguntou depois de tomar um cafezinho e conversar sobre amenidade. A senhora sabe se aconteceu alguma coisa triste na minha fazenda, lá no tempo antigo? A velha parteira ficou em silêncio por um tempo, mexendo o açúcar no café com a colherzinha de metal. Depois, suspirou e falou: "Ai, minha filha, essa é uma história muito triste.
Eu era menina ainda quando isso aconteceu. Devia ter uns 10 anos. Sua terra, antes do seu bisavô chegar, pertencia a uma família alemã, os Müller. Eles tinham vindo para o Brasil no começo de 1900, fugindo da pobreza lá da Europa. Dona Zulmira parou para tomar um gole de café e continuou. Os Müller tinham uma escolinha na propriedade, sabe? Naquele tempo não tinha escola pública por aqui, então eles juntavam as crianças do sítio vizinho para ensinar a ler e escrever. Era uma família boa, gente trabalhadora e honesta. O coração da Sebastiana começou a bater mais forte. E o que aconteceu com eles, dona Zulmira? Foi uma tragédia terrível, minha filha. No inverno de 1918, teve uma epidemia de gripe espanhola que matou muita gente por essas bandas. A escolinha dos Müller foi uma das mais atingidas. Em 2 semanas, morreu 15 crianças, tudo pequenininho, entre 5 e 10 anos. Sebastiana sentiu um arrepio subir pela espinha. E onde eles foram enterrados? Ah, minha filha, naquele tempo não tinha cemitério por perto. O costume era enterrar no próprio terreno da família. Os Müller fizeram um cemitériozinho lá nos fundos da propriedade, debaixo de umas árvores que eles mesmos tinham plantado. A velha se calou, perdida nas lembranças. Sebastiana esperou um pouco e perguntou: que tipo de árvore, dona Zulmira? Manga, minha filha. 5 pés de manga que eles trouxeram mudinha lá da Alemanha. Falava que era para lembrar da terra natal, mesmo sendo fruta que não tinha lá. Depois que as crianças morreram, os Müller não aguentaram ficar. Venderam tudo e foram embora. Ninguém nunca mais soube para onde. Sebastiana saiu da casa da dona Zulmira com a cabeça rodando. Agora tudo fazia sentido. As crianças que ela via no quintal eram as almas dos pequenos que tinham morrido ali mesmo, há mais de 100 anos atrás. E as mangueiras que o bisavô dela pensava que tinha plantado, na verdade, já estava lá, marcando o lugar onde ele estava enterrado. Quando chegou em casa, ela foi direto para o quintal e olhou para as 5 árvores com outros olhos. Agora que sabia a verdade, conseguia ver que o espaçamento entre elas era muito regular, muito certinho, como se realmente fosse marcando o túmulo. E a terra embaixo de cada árvore era um pouco mais escura, mais fértil, como se tivesse sido mexida há muito tempo. Naquela noite, quando as crianças apareceram de novo para brincar, Sebastiana não fechou a cortina. Ficou na janela, observando eles com outros olhos. Não era mais medo que ela sentia, mas uma tristeza profunda por aqueles pequenos que tinham morrido tão novo e tão longe da família. Ela viu que eles brincavam sempre as mesmas brincadeiras, roda, esconde-esconde entre as árvores, pega-pega, e sempre com aquela alegria inocente de criança, como se a morte não tivesse conseguido tirar deles a vontade de brincar e ser feliz. Foi o compadre Josué que deu a ideia de procurar a dona Matilde, uma senhora que morava na cidade e sabia de umas coisas de reza e benzimento. Matilde era conhecida na região por conseguir resolver problema que os outros não conseguiam, e talvez ela soubesse o que fazer com as crianças do quintal. Sebastiana foi na cidade numa quinta-feira de tarde. Procurou a casa da dona Matilde, no bairro da igreja. Era uma casinha simples, mas muito arrumada, com jardim cheio de planta e um clima de paz. Quando Sebastiana contou a história toda para dona Matilde, a benzedeira ficou em silêncio por um tempo longo, balançando a cabeça devagar. Depois, ela perguntou se a fazenda era antiga, se sempre tinha pertencido à família e se as árvores tinham algum significado especial. Essas crianças estão presas naquele lugar por causa do trauma da morte. Dona Matilde explicou depois de ouvir tudo. Morreram muito novo, com muita vontade de continuar brincando, de continuar sendo criança. A energia delas ficou ligada nas árvores, porque foi ali que elas foram colocadas para descansar. A benzedeira pediu para ir até a fazenda no dia seguinte, para ver as árvores de perto e sentir a energia do lugar. Quando ela chegou no quintal dos fundos e viu os 5 pés de manga, suspirou fundo e falou: "Comadre, essas crianças não vão embora sozinha.
Ela está presa aqui há mais de 100 anos, e enquanto as árvores estiver de pé, alimentando a memória delas, elas vai continuar brincando no seu terreiro. Dona Matilde caminhou entre as árvores, parou embaixo de cada uma, fechou os olhos e ficou em silêncio, como se estivesse ouvindo alguma coisa. Depois voltou para onde estava Sebastiana e falou: "Elas não querem fazer mal, comadre, só quer continuar sendo criança, brincando como faziam quando estava viva. Mas a presença delas aqui está impedindo que elas encontrem a paz verdadeira. E também está deixando a senhora sem sossego." A benzedeira explicou que, pela descrição das roupas e das botinhas, e pelo que Dona Zulmira tinha contado, as crianças eram realmente da época da gripe espanhola. Devia ter acontecido uma ligação muito forte entre elas e aquele lugar. Provavelmente porque foi ali que elas se sentiram felizes pela última vez antes de morrer. As mangas é o que está alimentando a ligação delas com este mundo. Dona Matilde continuou, apontando para os galhos carregados. É por isso que as frutas caem verde e some de manhã. Ela está se sustentando com a energia das árvores, com a força da terra que guarda os corpinhos delas. Mas Sebastiana perguntou o que ela podia fazer para resolver a situação. As crianças não estavam fazendo mal, mas ela não aguentava mais viver com aquela situação, sem conseguir dormir direito, sempre com a sensação de que tinha gente no quintal quando não devia ter. "Só tem duas soluções", Dona Matilde respondeu, e a expressão dela ficou séria. "Ou a senhora aprende a conviver com elas, aceita que elas faz parte da propriedade agora, ou então... Ou então o quê?" Sebastiana perguntou, embora já suspeitasse da resposta. "Tem que cortar as árvores, todas elas. É o único jeito de quebrar a ligação e liberta essas almas para elas encontrar o descanso verdadeiro." O coração de Sebastiana apertou quando ouviu isso. Aquelas mangueiras era a coisa mais preciosa que ela tinha, a herança que o bisavô tinha deixado para a família. Eram mais de 100 anos de história, de tradição, de memória. Cortar elas seria como destruir a própria identidade da fazenda. "Mas tem uma terceira opção", Dona Matilde acrescentou, vendo a expressão de desespero da Sebastiana. "A senhora pode tentar conversar com elas. Se conseguir fazer elas entender que precisa seguir em frente, que o lugar delas não é mais aqui, talvez elas aceitem ir embora por vontade própria." Sebastiana se agarrou nessa possibilidade como se fosse uma tábua de salvação. "Como eu faço isso, Dona Matilde?" "Na próxima vez que elas aparecer, a senhora vai até o quintal. Não precisa ter medo, elas não vai fazer mal. Fala com elas como se fosse criança normal. Explica a situação. Às vezes funciona." Naquela mesma noite, Sebastiana tentou seguir o conselho da benzedeira. Quando ouviu o sussurro começar lá fora, em vez de ficar na janela, ela foi até a porta dos fundos da casa e ficou ali, observando. As crianças estavam brincando como sempre, dançando de roda debaixo das mangueiras, rindo e cantarolando baixinho. Sebastiana respirou fundo, fez o sinal da cruz e caminhou devagar na direção delas. Conforme ela foi se aproximando, as crianças pararam de brincar e olharam para ela. Não parecia assustado nem com raiva, só curioso. A menininha de vestido branco, que já tinha acenado para ela antes, se adiantou do grupo e ficou ali parada, esperando. "Oi, meus anjos", Sebastiana falou, a voz tremendo um pouco. "Vocês podem me ouvir?" A menininha acenou com a cabeça e os outros crianças se aproximaram também. Agora que ela estava perto, Sebastiana podia ver eles mais claramente. Eram 15 no total, como Dona Zulmira tinha falado. Menino e menina de idade variada, todos eles com roupinha de época antiga, todos eles com aquela transparência de quem já não pertencia mais ao mundo dos vivos. "Vocês são as crianças que estudavam na escolinha aqui, não é?" ela perguntou. Várias cabecinhas acenaram que sim. Um menininho de suspensório se adiantou e apontou para a direção onde ficava a casa, como se quisesse mostrar onde era a escola. "Meus queridos", Sebastiana continuou, sentindo o coração apertado de dó.
Vocês já morreram há muito tempo, mais de 100 anos. O lugar de vocês não é mais aqui. Vocês precisam descansar, encontrar a paz. As crianças se entreolharam, como se estivessem discutindo silenciosamente entre eles. Depois, a menininha de vestido branco se aproximou mais e estendeu a mãozinha translúcida na direção da Sebastiana. Quando a mão da menina encostou na dela, Sebastiana sentiu uma friagem que subiu pelo braço todo. Mas não era uma friagem ruim, era como se fosse uma criança de verdade pedindo carinho. De repente, imagens começaram a aparecer na cabeça da Sebastiana, como se a menina tivesse passando para ela as memórias do que tinha acontecido ali. Ela viu a escolinha funcionando, cheia de criança correndo e brincando debaixo das mangueiras pequenas que mal dava sombra na época. Viu as aulas embaixo da ramada que os Müller tinham construído, viu os pequenos aprendendo a ler e escrever com uma professora alemã de cabelo loiro. E depois viu a tragédia. A gripe chegando, as crianças começando a ficar doentes, uma por uma. Viu o desespero dos pais, dos professores, dos próprios Müller tentando salvar todos, mas não conseguindo. Viu os pequenos sendo enterrados embaixo das mangueiras, que na época era ainda só mudinha. Mas a imagem que mais tocou o coração da Sebastiana foi a última. As almas das crianças se recusando a ir embora, porque aquele tinha sido o lugar mais feliz da vida delas. Ali eles tinham aprendido, brincado, feito amigo. Era ali que eles queriam ficar para sempre. Quando a visão acabou, Sebastiana estava chorando. Entendia agora por que eles não conseguiam partir. Não era maldade nem perturbação. Era só saudade do tempo quando eram felizes. Eu entendo, meus anjos, ela falou, limpando as lágrimas. Vocês foram muito felizes aqui. Mas vocês merecem encontrar um lugar ainda mais bonito, onde vocês podem ser criança para sempre, sem tristeza, sem doença. A menininha olhou para ela com aqueles olhinhos brilhantes e depois olhou para os outros crianças. Eles ficaram ali parados por um tempo, como se estivesse conversando numa língua que só eles entendiam. Finalmente a menina voltou para Sebastiana e fez um gesto que ela interpretou como mais um pouco, como se ela estivesse pedindo mais um tempo para se despedir do lugar. Tá bom, Sebastiana concordou. Mas vocês prometem que depois vão embora? Que vão procurar o lugar certo de vocês? Todas as cabecinhas acenaram que sim. Depois, uma por uma, as crianças se aproximaram da Sebastiana e fizeram carinho na mão dela, como se estivesse se despedindo. Era uma sensação estranha, aquela friagem suave, mas cheia de afeto. Quando o último menininho se despediu, todos eles voltaram para as árvores e continuaram brincando, mas agora com uma alegria diferente, como se soubesse que aquela era uma das últimas vezes. Sebastiana ficou ali no quintal até eles sumirem com a chegada do amanhecer, e depois voltou para casa com o coração mais leve. Tinha conseguido conversar com eles, tinha entendido a história deles, e agora era só questão de tempo até eles se sentirem prontos para partir. Durante a semana seguinte, as crianças continuaram aparecendo, mas cada noite parecia que ele estava um pouco mais transparente, um pouco mais distante. As brincadeiras continuavam, mas agora tinha um ar de despedida, como se ele estivesse se preparando para ir embora. Foi numa sexta-feira que aconteceu a última aparição. Sebastiana acordou com um sussurro diferente, vindo do quintal, mais doce, mais melancólico. Quando foi até a janela, viu que as crianças estavam todas reunidas embaixo da centenária, a árvore mais velha, formando uma roda grande. Ele estava cantando uma música que ela nunca tinha ouvido, numa língua que parecia alemão misturado com português. A melodia era triste, mas bonita, como uma canção de ninar. Conforme eles cantavam, uma luz suave começou a aparecer em volta da roda, como se fosse o próprio luar que tivesse descido do céu para envolver eles.
A luz foi ficando mais forte, mais brilhante, até que Sebastiana quase não conseguia mais ver as figuras das crianças. E então, de repente, tudo ficou em silêncio. A luz sumiu, as crianças sumiram e o quintal ficou vazio como nunca tinha ficado antes. Sebastiana soube na mesma hora que eles tinham ido embora de vez. Não ia mais ter sussurro de madrugada, não ia mais ter manga caindo organizadinha no chão, não ia mais ter sombra de criança brincando entre as árvores. Na manhã seguinte, quando ela foi para o quintal para ver as mangueiras, descobriu uma coisa que confirmou sua suspeita. Cada uma das 5 árvores tinha uma marca nova no tronco, como se fosse uma cruz pequena gravada na casca, bem na altura que uma criança conseguiria alcançar. E embaixo de cada árvore tinha 5 manga madura, bonita, como se fosse uma oferenda ou um presente de despedida. As mangas nunca mais caíram de noite, as crianças nunca mais apareceram, e Sebastiana finalmente teve paz na sua fazenda. Mas toda vez que ela colhia fruta das mangueiras, lembrava dos pequenos anjos que tinham brincado ali e sentia uma mistura de saudade e alegria, sabendo que eles finalmente tinham encontrado o caminho para casa. E dizem por aí que, se você passar pela fazenda dela numa noite de lua cheia, ainda dá para ouvir um eco distante de risinho de criança e de música alemã carregado pelo vento, como se eles tivessem deixado um pouquinho da alegria deles para sempre naquele lugar, para lembrar que ali já foi um lugar onde crianças foram muito felizes. Sebastiana nunca mais teve problemas com as mangueiras. Elas continuaram dando fruta boa na época certa, e ela continuou distribuindo para os vizinhos e fazendo doce como sempre fez. Mas agora, toda vez que alguém elogiava as mangas, ela contava a história das crianças para quem quisesse ouvir, para que a memória deles não fosse esquecida. E quando perguntavam se ela não tinha medo de morar sozinha numa fazenda onde tinha acontecido coisa de assombração, ela sempre respondia a mesma coisa: medo por quê? Eles eram anjo, não demônio. E anjo protege a gente, não faz mal. Dona Carmela sempre teve uma vida simples lá nas terras de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Viúva há uns 10 anos, ela tocava sozinha uma chacarazinha que ficava bem no fim da estrada de chão, onde terminava a luz elétrica e começava o mato cerrado de verdade. Era um lugarzinho bonito, com uma casinha de madeira pintada de azul e um quintal grande cheio de pé de fruta e galinheiro. A propriedade tinha 22 alqueires de terra, com pasto para umas 15 cabeças de gado, uma represa pequena que nunca secava nem na época da seca, e muito mato preservado que servia de abrigo para bicho do cerrado. Carmela criava galinha caipira, porco, tinha uma horta que dava verdura o ano todo e vivia bem do que a terra dava, sem precisar de muita coisa da cidade. A casa era a herança do finado marido, Ademar, que tinha comprado aquelas terras nos anos de 1970, quando ainda era tudo muito barato e desvalorizado. Ele sonhava em criar gado e ter uma vida sossegada no campo, longe da correria da cidade grande. Conseguiu realizar o sonho, mas morreu cedo demais, de infarto, deixando Carmela com 52 anos para tocar tudo sozinha. Mas o que mais chamava a atenção na propriedade da Carmela era uma capelinha pequena, que ficava numa elevação do terreno, uns 100 metros da casa principal. Era uma construção antiga, de pedra e cal, que o primeiro dono da terra tinha erguido lá pelos anos de 1940. Não passava de 4 paredes com uma porta estreita e 2 janelinhas, mas tinha um sininho de bronze no alto, pendurado numa estrutura de madeira que o tempo já tinha deixado meio torta. A capela era bem cuidada. Carmela subia lá todo sábado para limpar, varrer o chão de cimento batido, trocar as flores do altar e acender vela para Nossa Senhora. As paredes eram caiadas de branco, tinha um crucifixo de madeira entalhada pendurado atrás do altar e 2 janelinhas pequenas que deixavam entrar a luz do sol na hora certa do dia. O altar era simples,
feito de pedra revestida de cimento, com uma toalhinha bordada que Carmela mesmo tinha feito. Quando Ademar era vivo, eles dois subiam junto para a capela todo domingo. Ele puxava a corda do sino e ela rezava o terço em voz alta. Depois que ele morreu, ela continuou a tradição sozinha, como se fosse uma promessa que tinha feito para ele e para Deus. O sino sempre foi a alegria da Carmela. Todo domingo de manhã, ela subia a cochilinha e tocava ele 3 vezes, chamando para as orações matinal que ela fazia sozinha mesmo, já que a igreja mais próxima ficava a 15 quilômetros dali. O som do bronze ecoava por toda a propriedade e ainda alcançava as fazendas vizinhas, que ficava distante, mas sempre ouvia a badalada carregada pelo vento. Era um ritual sagrado para ela. 7 horas em ponto todo domingo, chuva ou sol, Carmela subia até a capela, puxava a corda do sino 3 vezes. Blém, blém, blém. E depois entrava para rezar o terço e pedir proteção para a semana que começava. Os vizinhos até já tinham acostumado a usar o sino dela como relógio. Quando ouvia as 3 badaladas, sabia que era 7 horas de domingo. O sino era uma peça bonita, de bronze antigo bem cuidado, com umas letras gravadas que o tempo tinha apagado quase tudo, mas ainda dava para ler 1942. E alguma coisa que parecia ser um nome. Carmela sempre teve curiosidade sobre a história dele, mas nunca soube direito como tinha chegado até ali. Pesava bastante, devia ter uns 15 quilos, e o som era doce, melodioso, diferente do sino novo que ela via nas igrejas da cidade. A corda para tocar o sino descia por dentro da capela até próximo do altar e tinha na ponta um pedaço de madeira lisa, gasto pelo uso de tantos anos. Carmela sempre puxava com cuidado, porque sabia que aquilo ali era uma relíquia que merecia respeito. Ademar sempre dizia que sino antigo era feito para durar século, que eles não fabricavam mais peça daquela qualidade. Ao redor da capela crescia uns pés de ipê amarelo, que ficava lindo na época da florada. E sempre tinha passarinho fazendo ninho nos galhos. Era um lugar de paz, onde Carmela se sentia mais perto de Deus e do marido falecido. Tudo mudou numa manhã de setembro, quando Carmela acordou com o som do sino tocando sozinho. Era ainda escuro, devia ser umas 4 horas da madrugada, quando ela ouviu as badaladas vindo da capelinha. Blém, blém, blém. 3 toques certinho, igualzinho como ela fazia todo domingo, só que não era domingo, era terça-feira, e ela estava deitada na cama, ainda de camisola. Carmela se levantou assustada, o coração batendo descompassado no peito. Pôs o roupão e foi até a janela que dava para a direção da capela. Lá de cima da coxilha, ela podia ver uma luz fraquinha vindo de dentro da construção, como se fosse vela acesa. Mas ela sabia que não tinha vela nenhuma lá dentro, nem nada que pudesse pegar fogo sozinho. Na limpeza de sábado, ela sempre verificava tudo com cuidado. Deve ser ladrão, ela pensou, e pegou a espingarda velha do finado marido, que ela mantinha carregada, mas nunca tinha usado. Ademar sempre dizia que mulher sozinha no meio do mato precisava ter com que se defender. Então ela sabia mexer na arma, só nunca tinha precisado usar de verdade. As mãos tremiam um pouco quando ela pegou a espingarda, mas a preocupação de ter alguém mexendo na capela sagrada deu coragem para ela. Com o coração batendo forte, ela saiu de casa e foi subindo a trilhazinha que levava até a capela. Era uma subida suave, mas no escuro e com o nervoso, parecia mais longe do que realmente era. Os cachorros da propriedade, 2 vira-latas chamados Trovão e Relâmpago, ficaram na varanda meio inquieto, como se sente alguma coisa estranha no ar. Eles até tentaram seguir ela, mas pararam na metade do caminho, ganindo baixinho e se recusando a continuar. A noite estava clara, com lua cheia iluminando o cerrado. Dava para ouvir o canto dos grilos, o barulho de coruja lá longe e o vento suave balançando as folhas dos ipê. Mas tinha alguma coisa diferente no ar.
uma sensação que Carmela não sabia explicar. Quando chegou perto da capela, a luz tinha sumido e tudo estava em silêncio. Ela empurrou a portinha de madeira, que nunca tinha tranca, porque quem ia querer roubar numa capela? E espiou lá dentro com a lanterna pequena que sempre carregava. Não tinha ninguém. Só o crucifixo de madeira pendurado na parede dos fundos, o altar pequeno com a imagem de Nossa Senhora e o chão de cimento batido, limpo como ela sempre deixava. Nada tinha sido mexido, nada estava fora do lugar. As flores que ela tinha trocado no sábado ainda estava fresquinha no vasinho, a vela do altar estava no mesmo lugar, nem tinha pingado cera nova. Carmela olhou para cima, para onde ficava a corda do sino. Estava balançando levinho, como se alguém tivesse puxado ela há pouco tempo. Mas não tinha vento dentro da capela, não tinha nada que pudesse fazer ela se mexer sozinha. Ela até tocou na corda. Estava morna, como se mão humana tivesse segurado nela recentemente. Deve ter sido o vento, ela murmurou para si mesma, embora soubesse que não tinha vento nenhum naquela madrugada. O ar estava parado que nem pedra, as folhas do ipê nem se mexia. E mesmo se tivesse vento, ele não conseguia entrar na capela fechada para balançar a corda. Ela ficou ali dentro da capela por uns minutos, olhando ao redor, tentando entender o que tinha acontecido. Tudo parecia normal, mas tinha uma sensação esquisita no ar, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Um cheiro suave, como se fosse perfume de criança, sabonete de bebê, que ela não conseguia identificar de onde vinha. Carmela voltou para casa meio desconfiada, mas conseguiu dormir o resto da noite, embora tenha tido um sonho estranho, com criança brincando e sino tocando. Na manhã seguinte, foi até a casa do compadre Alcides, o vizinho mais próximo, que morava a 2 quilômetros dali, para perguntar se ele tinha ouvido o sino. A propriedade do seu Alcides era maior que a dela, com mais gado e plantação de soja. Ele era um homem trabalhador, de uns 60 anos, que sempre ajudava Carmela quando ela precisava de alguma coisa mais pesada na fazenda. "Ouvi sim, comadre", ele confirmou, coçando a barba grisalha e tomando o café matinal na varanda da casa dele. "Achei estranho porque não era domingo. Pensei que a senhora tivesse algum motivo especial para tocar. Alguma promessa ou novena? Ou talvez alguma visita que queria mostrar à capela." Então não tinha sido imaginação dela. O sino realmente tinha tocado sozinho durante a madrugada, e outras pessoas tinham ouvido também. "Não, compadre, eu estava dormindo quando ouvi o barulho. Pensei que fosse ladrão mexendo lá na capela, mas quando cheguei não tinha ninguém." Seu Alcides franziu a testa, preocupado. "Isso é estranho mesmo, comadre. Sino não toca sozinho, isso é certo. Deve ter sido algum bicho grande que esbarrou na corda, sei lá. Anta, capivara, onça até. Esses bichos andam muito à noite procurando água." Mas Carmela sabia que bicho não puxa corda 3 vezes certinho, no mesmo ritmo que ela sempre usava. E mesmo se fosse bicho, teria deixado rastro, pegada, algum sinal de que passou por ali. "A senhora quer que eu vá lá dar uma olhada na capela hoje à tarde?" Seu Alcides ofereceu. "Posso levar o João comigo", disse ele, se referindo ao filho de 20 anos que ajudava na fazenda. Carmela agradeceu, mas disse que não precisava. Não queria incomodar o vizinho por causa de uma coisa que talvez não fosse nada demais. Na noite seguinte, aconteceu de novo. 4 horas da manhã, 3 badaladas certinha. Blém, blém, blém. E de novo, aquela luz fraquinha dentro da capela, que sumia assim que Carmela se aproximava. Dessa vez, ela não subiu até lá. Ficou na janela, observando a capelinha de longe, tentando entender o que estava acontecendo. A luz permaneceu acesa por mais tempo, talvez uns 15 minutos antes de se apagar. E durante esse tempo, Carmela podia jurar que via uma sombra se mexendo lá dentro, como se fosse uma pessoa andando de um lado para o outro. A sombra era pequena, do tamanho de criança, e se movia devagar, como se estivesse fazendo alguma coisa com cuidado.
Às vezes parava na frente do altar, às vezes ia até uma das janelinhas. Parecia que estava rezando ou conversando com alguém que Carmela não conseguia ver. Pela manhã, ela voltou à capela para investigar melhor. Tudo continuava no lugar, mas começou a reparar em pequenos detalhes que antes tinha passado despercebido. O chão estava um pouquinho mais limpo do que ela tinha deixado, como se alguém tivesse varrido de novo. A imagem de Nossa Senhora parecia que tinha sido mexida, virada um pouquinho mais para o centro da capela. E tinha um cheiro suave no ar, como se fosse talco de bebê ou água de colônia antiga. A coisa começou a acontecer todas as noites, sempre no mesmo horário, sempre da mesma forma. 3 badaladas do sino, a luz misteriosa, a sombra pequena se mexendo lá dentro, e depois silêncio até a manhã seguinte. Carmela começou a perder o sono seriamente. Ficava acordada, esperando o sino tocar, e quando tocava, não conseguia mais dormir direito. Começou a emagrecer, a ficar com olheira profunda, com os nervos à flor da pele. Qualquer barulhinho à noite já fazia ela pular da cama, pensando que era a hora do sino tocar. Os cachorros também ficaram diferentes, meio inquietos, sempre olhando na direção da capela durante a noite. Durante o dia, eles brincavam normal, mas quando escurecia, ficavam ali na varanda, alertas, como se estivessem vigiando alguma coisa. E nunca mais subiram até a capela, mesmo quando Carmela ia lá durante o dia. As galinhas também começaram a se comportar estranho. Sempre tinham o costume de ciscar ao redor da capela durante o dia, catando milho que às vezes caía quando Carmela levava ração para os bichos. Mas agora elas evitavam aquele pedaço do terreno, como se sente alguma coisa que as incomodava. Durante o dia, quando ela ia limpar a capela ou trocar as flores, tudo parecia normal. Mas começou a reparar em pequenos detalhes estranhos que a deixava cada vez mais preocupada. Às vezes, as velas estavam em posição diferente de como ela tinha deixado. Às vezes, a imagem de Nossa Senhora parecia que tinha sido mexida, virada um pouquinho para o lado. E uma vez ela encontrou uma fitinha azul no chão, bem fininha, como se fosse de cabelo de criança. A fitinha estava limpa, novinha, como se tivesse acabado de ser perdida. Carmela guardou ela numa gaveta, pensando que talvez alguma visita tivesse deixado cair, mas não se lembrava de nenhuma criança ter vindo à capela ultimamente. Foi quando ela decidiu contar o caso para Dona Eulália, uma senhora que morava na cidade e entendia dessas coisas de alma penada e assombração. Eulália era benzedeira conhecida na região, uma mulher de muita fé que já tinha ajudado outras pessoas com problema parecido. Carmela conhecia Dona Eulália da época que Ademar era vivo. A benzedeira já tinha ido na fazenda algumas vezes para benzer o gado quando estava doente e sempre conseguia resolver o problema com as orações e os remédios caseiros dela. Carmela foi até a cidade numa quinta-feira de tarde, aproveitando que tinha que comprar umas coisas no mercado. Procurou a casa da Dona Eulália no bairro da Igreja Matriz. Era uma casinha simples, pintada de amarelo, com um jardim cheio de planta medicinal e uma atmosfera de paz e religiosidade. Na varanda tinha umas cadeiras de balanço e um crucifixo grande pendurado na parede. Dona Eulália era uma senhora de uns 70 anos, cabelo todo branco sempre preso num coque, e uns olhos azul que parecia que conseguia ver além do que as outras pessoas viam. Ela recebeu Carmela com carinho, ofereceu café e biscoito caseiro, e ficou escutando a história toda sem interromper. Dona Carmela, disse Eulália depois de ouvir tudo, mexendo o açúcar no cafezinho e balançando a cabeça pensativa. Essa capela tem alguma história especial? Alguém foi enterrado por ali perto? Aconteceu alguma tragédia naquelas terras? Carmela não sabia. A propriedade tinha passado por várias mãos antes de chegar até ela, e ninguém nunca tinha contado a história completa do lugar. Quando Ademar comprou a terra, o vendedor só disse que era propriedade antiga, que já tinha tido outros donos, mas não entrou em detalhe.
A senhora precisa descobrir quem construiu essa capela e por que motivo. Eulália aconselhou, tomando um gole do café e olhando para Carmela com seriedade. Alma não fica presa num lugar sem razão. Sempre tem alguma coisa que não foi resolvida em vida, alguma promessa não cumprida, alguma despedida que não aconteceu. A benzedeira explicou que quando criança morre muito nova, às vezes a alma fica confusa, não entende que já morreu e continua tentando viver como se nada tivesse mudado. Principalmente se for criança muito apegada a algum lugar ou alguma pessoa. Elas ficam esperando, achando que alguém vai voltar para buscar elas. Mas como eu vou descobrir a história da capela, dona Eulália? Já faz mais de 50 anos que aquilo está lá. Procura os vizinhos mais antigos da região. Sempre tem alguém que lembra, que ouviu história dos pais ou dos avós. E olha bem ao redor da capela, procura por túmulo antigo, cruz de madeira, qualquer coisa que indique que alguém foi enterrado ali. Carmela saiu da casa da dona Eulália com o coração apertado, mas determinada a descobrir a verdade. Não podia continuar vivendo daquele jeito, com medo da própria propriedade, sem conseguir dormir direito. Passou a semana seguinte perguntando para os vizinhos mais antigos sobre a história da sua terra, visitando o sítio da região, conversando com todo mundo que podia saber alguma coisa. A maioria das pessoas era mais nova e não sabia de nada, mas alguns velhinhos tinham lembrança ou tinham ouvido história. Foi assim que descobriu que a propriedade tinha pertencido, nos anos de 1940, a uma família chamada Borges, seu Lindolfo Borges e Dona Esperança, que tinham vindo do interior de São Paulo para tentar a vida no centro-oeste, na época que o governo incentivava a colonização da região com promessa de terra barata e facilidade para quem quisesse se estabelecer no mato. Eles eram gente boa, trabalhadora, contou seu Osvaldo, um velhinho de 80 anos que conhecia toda a história da região e morava ali desde criança. Lindolfo era carpinteiro de profissão, construía casa, móvel, essas coisas. Fazia um trabalho bonito, caprichado. Esperança era professora, dava aula para os meninos da região numa escolinha que eles montaram na própria casa, porque naquele tempo não tinha escola pública por essas bandas. Seu Osvaldo morava numa casinha simples, mas tinha a memória boa e gostava de contar história do tempo antigo. Ele ofereceu um copo de água gelada e continuou. A Esperança era uma mulher muito religiosa, sempre organizando novena, festa de santo, essas coisas. O Lindolfo também era católico fervoroso. Eles vieram para cá com o sonho de construir uma comunidade, de trazer mais família para a região. O velho parou para acender um cigarro de palha e continuou. Eles tinham uma filha única, uma menininha chamada Rosário, que morreu muito nova de pneumonia. Era uma criança linda, de cabelo castanho com fitinha azul, sempre muito educada e religiosa. Gostava muito de rezar, de ajudar a mãe nas coisas da igreja. Era a alegria dos pais. O coração da Carmela apertou quando ouviu isso. A fitinha azul que ela tinha encontrado na capela. E o que aconteceu exatamente com a menina, seu Osvaldo. Foi uma tragédia, minha filha. A Rosário pegou uma gripe que virou pneumonia. Naquele tempo não tinha médico por perto, nem remédio bom, nem hospital. A Esperança fez de tudo, chamou curandeiro, benzedeira, mas não teve jeito. A menina foi definhando até que não aguentou. Seu Osvaldo deu uma tragada no cigarro, os olhos ficando meio marejado com a lembrança. O pior é que ela morreu pedindo para não deixar ela sozinha, para continuar tocando o sino da capela que o pai tinha prometido construir para ela. Porque a Rosário sempre sonhava em ter uma capelinha onde ela pudesse rezar todo dia. E aí os pais construíram a capela? Sim, mas foi depois que ela morreu. O Lindolfo ficou meio doido de tristeza. Disse que ia cumprir a promessa que tinha feito para a filha, mesmo ela já tendo ido embora. Trabalhou dia e noite para erguer aquela capela, com as próprias mãos. E mandou vir um sino lá de São Paulo, caríssimo na época, só para homenagear a Rosário. E onde a menina foi enterrada?
bem ali pertinho da capela do lado direito. O Lindolfo fez um túmulo pequeno, com uma cruz de madeira de lei que ele mesmo entalhado com muito capricho. E a Esperança plantou umas florzinhas ao redor. Era o lugar preferido da Rosário quando ela era viva. Ela sempre brincava ali e dizia que quando crescesse ia casar numa capelinha bonita. Seu Osvaldo suspirou fundo antes de continuar. Mas os pais não aguentaram ficar aqui depois de tudo isso. A dor era muito grande. Tudo lembrava a filha. Depois de 2 anos tentando, eles venderam tudo e foram embora. Diziam que não conseguia viver no lugar onde a Rosário tinha sido feliz, porque cada canto da propriedade trazia lembrança dela. E eles fizeram alguma recomendação para os próximos donos? Fizeram sim. Antes de ir embora, eles pediram uma coisa muito específica para o homem que comprou a terra. Disse que era para sempre tocar o sino da capela todo domingo, no mesmo horário que a Rosário gostava de fazer as orações dela. Falaram que enquanto o sino tocasse, a alma da menina ia ter paz e um lugar para descansar. Carmela sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela sempre tinha tocado o sino aos domingos, mas nunca soube do porquê exato. Ademar tinha aprendido com o dono anterior, que tinha aprendido com outro, e assim a tradição foi passando de mão em mão sem ninguém saber direito a origem. E por que a menina morreu tão nova, seu Osvaldo? Ela tinha quantos anos? 8 aninhos, quase 9. Foi no inverno de 1943. Aquele ano teve uma friagem terrível, dessas que não tem mais hoje em dia, e a menina pegou uma pneumonia que os remédios da época não conseguiu curar. Naquele tempo não tinha antibiótico, essas coisas modernas. O velhinho apagou o cigarro e olhou para Carmela com expressão séria. A Rosário morreu numa madrugada de junho, bem na hora que ela sempre acordava para fazer as orações dela, 4 horas da manhã. Dizem que ela acordava todo dia naquele horário desde pequeninha, que tinha alguma coisa especial com Nossa Senhora naquela hora. E ela pedia alguma coisa específica antes de morrer? Pedia sim. A Esperança contou depois que a última coisa que a Rosário falou foi para a mãe prometer que alguém ia continuar tocando o sino que o pai ia fazer, porque ela não queria que Nossa Senhora se esquecesse dela, e que ela ia ficar esperando até alguém vir buscar ela. Quando Carmela voltou para casa, estava com o coração apertado, mas finalmente entendendo o que estava acontecendo. Foi direto para a capelinha investigar o que seu Osvaldo tinha falado. Do lado direito da construção, entre o mato que tinha crescido com o tempo, ela encontrou os restos de uma cruz de madeira quase toda apodrecida pela chuva e pelo sol dos anos, e uma elevação pequena na terra que podia ser mesmo um túmulo antigo. Ela limpou o mato ao redor com cuidado e conseguiu ver que realmente tinha sido um lugar especial. Ainda tinha resto de uma cerquinha baixa de pedra, meio desmoronada, e na terra mais escura dava para perceber que alguém tinha plantado flor ali muito tempo atrás, porque brotavam umas violetinhas selvagens que não crescia no resto do terreno. Quando ela mexeu um pouco na terra, encontrou uns pedacinhos de madeira entalhada que deviam ser da cruz original. E no meio dos restos, uma coisinha que fez o coração dela bater mais forte. Um pedacinho de fita azul, meio descolorida pelo tempo, mas ainda recognoscível. Naquela noite, quando o sino tocou às 4 da madrugada, e agora Carmela sabia porque era exatamente naquele horário, ela não ficou em casa esperando. Ela subiu até a capela, mas dessa vez não para investigar como intrusa, e sim para conversar com quem quer que fosse que tivesse lá. Ela levou uma vela, fez o sinal da cruz antes de entrar e murmurou uma oração pedindo proteção. Não estava com medo, só com o coração cheio de compaixão por aquela criancinha que talvez tivesse ficado perdida ali por tantos anos. A portinha estava entreaberta e a luz suave vinha de dentro. Carmela respirou fundo e entrou devagarzinho para não assustar ninguém. O que ela viu deixou ela sem fala, mas também encheu o coração dela de ternura.
Uma menininha de uns 8, 9 anos estava ajoelhada na frente do altar, rezando baixinho o terço, com uma concentração e devoção que tocava a alma. Usava um vestidinho branco simples, meio fora de moda, daqueles que criança usava nos anos de 1940. E tinha o cabelo castanho comprido, preso com uma fitinha azul clara. Era transparente como vidro, mas Carmela podia ver ela perfeitamente, até os detalhes do rostinho delicado e das mãozinhas pequenas segurando as contas do rosário. A menina se virou quando ouviu os passos da Carmela e sorriu. Um sorrisinho doce e triste ao mesmo tempo, cheio de educação e carinho, do jeito que criança bem criada costumava cumprimentar os adultos. "A senhora é a dona da casa agora?" Ela perguntou com uma vozinha fina, educada, do jeito que criança antiga falava com os adultos, sempre com muito respeito. Carmela quase não conseguiu responder de tão emocionada. A voz saiu meio trêmula, mas cheia de carinho. "Sou sim, minha filha." "Você é a Rosário?" A menininha acenou que sim, guardando o terço numa bolsinha pequena que tinha amarrada na cintura. "Eu gosto quando a senhora toca o sino no domingo. É igualzinho como o papai e a mamãe faziam. O som fica bonito ecoando pelo campo e eu tenho certeza que Nossa Senhora escuta lá do céu." "Por que você toca o sino de madrugada, minha querida?" Rosário baixou a cabecinha meio envergonhada, mexendo com os pés descalços no chão frio da capela. "É que eu fico com saudade do som, e de madrugada é mais quietinho, ninguém me vê. Eu não quero assustar ninguém, mas eu preciso fazer minhas orações. A mamãe sempre dizia que criança tem que rezar todo dia, de manhã cedo, para agradecer por mais um dia de vida." O coração da Carmela se partiu de dó. Aquela criancinha estava ali há mais de 80 anos, sozinha, cumprindo religiosamente a promessa que tinha feito para a mãe, só querendo rezar e ouvir o sino que os pais tinham deixado para ela. "Você não me assusta não, meu anjo. Pelo contrário, você me deixa com o coração cheio de paz. Mas me conta uma coisa, por que você não descansa? Por que não vai procurar seus pais? Eles devem estar com muita saudade de você no céu." Rosário se levantou e foi até a janelinha, olhando para fora na direção da estrada de chão que levava até a propriedade. Os olhinhos dela brilhavam com uma tristeza antiga, mas também com esperança. "Eu estou esperando eles voltarem. O papai disse que eles iam embora só um pouquinho, para arrumar umas coisas na cidade grande, para conseguir dinheiro para melhorar nossa vida aqui. Ele prometeu que ia voltar para me buscar e que a gente ia ser feliz de novo." "Mas faz muito tempo que eles foram embora, minha filha." "Eu sei," ela respondeu, ainda olhando pela janela. "Já contei muitos domingos no sino. Já vi as estações mudar centenas de vezes. Já vi gente diferente morando na nossa casa. Mas eles prometeram que iam voltar. E eu prometi para a mamãe que ia continuar fazendo minhas orações todo dia, para Nossa Senhora não se esquecer da nossa família." A menina se virou para Carmela, os olhos cheios de lágrima transparente. "A senhora acha que eles se perderam no caminho? Às vezes eu penso que eles não conseguem me achar, porque eu estou aqui sozinha há tanto tempo." Carmela se aproximou da menina e se ajoelhou ao lado dela, estendendo a mão com todo o carinho do mundo. "Minha filha querida, seus pais já morreram há muito tempo. Eles estão num lugar bonito agora, no céu, junto com Deus e Nossa Senhora, esperando você. Você precisa ir encontrar eles." Os olhinhos da Rosário se encheram ainda mais de lágrima que brilhava como cristal, mas não conseguia cair, porque ela não tinha mais corpo para chorar de verdade. "Mas e se eles voltarem aqui e eu não tiver? E se eles me procurarem na nossa capela e não me acharem? Eles vão pensar que eu não cumpri a promessa. Eles não vão voltar para a terra, Rosário. Quando as pessoas morrem, elas vai para o céu e fica lá esperando os ente querido que ainda não morreu. Mas eles deixaram o sino para você saber que sempre vai ter alguém lembrando de vocês, tocando ele com carinho toda semana." Carmela pegou a mãozinha fria da menina e continuou.
Eu prometo que vou continuar tocando o sino todo domingo para sempre. E vou cuidar da capela e do seu túmulozinho ali do lado. Vou plantar flor bonita, vou limpar tudo direitinho. Seus pais ficaram orgulhosos de saber que tem alguém cuidando do lugar com tanto carinho. A menininha olhou para Carmela com os olhos arregalados de surpresa e esperança. A senhora promete mesmo que nunca vai esquecer de tocar o sino e que vai cuidar da nossa capela como se fosse sagrada? Prometo de coração, minha filha. E olha só. Carmela puxou da bolsa a fitinha azul que tinha encontrado. Eu achei isso aqui na capela. É sua? Rosário pegou a fitinha com cuidado, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. É sim. É a fitinha que a mamãe me deu no meu último aniversário. Eu perdi ela no dia que fiquei doente. Como a senhora conseguiu achar? Ela estava esperando você aqui na capela. E sabe por que eu acho que ela apareceu agora? Porque chegou a hora de você usar ela para se arrumar bonita e ir encontrar seus pais. Eles estão esperando a filhinha deles há muito tempo. A menina ficou em silêncio por um tempo longo, segurando a fitinha e olhando para o alto, como se estivesse conversando com alguém que só ela conseguia ver. Depois perguntou, com a voz cheia de esperança: a senhora acha que eles vão me reconhecer? Eu fiquei aqui tanto tempo sozinha, será que eles ainda lembram de mim? Claro que lembram, meu anjo. Pai e mãe nunca esquecem dos filhos. Eles devem estar contando os dias para poder abraçar você de novo, para poder fazer carinho no seu cabelo, para poder ouvir sua risadinha. Rosário sorriu, e dessa vez foi um sorriso de verdade, cheio de paz e alívio. Então eu posso ir procurar o papai e a mamãe? A senhora tem certeza que eles não vão ficar bravos comigo por ter demorado tanto? Pode sim, minha querida. Eles não vão ficar bravos, vão ficar orgulhoso de ver como você virou uma menina obediente, que cumpriu todas as promessas e cuidou da capela com tanto carinho. A menininha se levantou, amarrou a fitinha no cabelo com cuidado e foi até o altar. Beijou a imagem de Nossa Senhora com muito amor e pegou o terço da bolsinha. É para Nossa Senhora lembrar de mim, ela explicou, colocando o rosário aos pés da santa. E para a senhora usar quando quiser rezar aqui na nossa capela. Ele foi benzido pelo padre lá de São Paulo antes da gente vir para cá. Depois voltou para Carmela e abriu os bracinhos pequenos para dar um abraço de despedida. Quando Carmela abraçou a menina, sentiu uma friagem suave, mas também muito amor, como se fosse realmente uma netinha querida se despedindo da avó. Obrigada por cuidar da nossa capela com tanto carinho, Rosário sussurrou no ouvido dela. E obrigada por tocar o sino todo domingo. Ele sempre me fez lembrar que eu era amada, mesmo quando eu estava sozinha e com saudade. Carmela sentiu lágrima quente descendo pelo rosto. Você sempre foi amada, minha querida. Seus pais amavam você mais que tudo no mundo. E agora eu também vou amar você para sempre, como se fosse minha própria neta do coração. Uma luz suave e dourada começou a envolver a figura da Rosário, como se o próprio céu tivesse descido para buscar ela. A menina acenou para Carmela, soprou um beijinho carinhoso e foi sumindo devagar, como fumaça que se desfaz no ar. Tchau, dona Carmela, ela falou, a vozinha ficando cada vez mais distante, mas cheia de alegria. Obrigada por me ajudar a ir para casa. Eu vou falar para os meus pais que tem uma pessoa muito boa cuidando da nossa terra. Quando a luz se apagou completamente, Carmela ficou sozinha na capela. Mas não era um sozinha triste. Era um sozinha de paz, de missão cumprida, de saber que tinha ajudado uma alma inocente a encontrar o caminho certo depois de tantos anos perdida. Na manhã seguinte, ela encontrou várias coisas que confirmaram que tudo tinha sido real e que Rosário finalmente tinha ido embora em paz. No altar da capela tinha aparecido o terço da menina, um rosário pequeno e delicado, de conta azul clara, antigo mas bem conservado, que exalava um perfume suave de flor.
Ao lado dele, uma pequena cruz de madeira entalhada com muito capricho, novinha, como se alguém tivesse deixado ali durante a noite. E quando ela foi ver o túmulo da Rosário, descobriu que tinha brotado um monte de violetinha fresquinha e perfumada ao redor da cruz velha, mesmo sendo época seca do ano, quando nada costumava florescer. O sino nunca mais tocou de madrugada. Rosário tinha ido embora, finalmente em paz, para encontrar os pais que tanto amava e que tanto esperava no céu. Mas Carmela manteve a promessa religiosamente, com ainda mais carinho do que antes. Todo domingo, às 7h em ponto, ela subia até a capela e tocava o sino 3 vezes, sempre lembrando da menininha corajosa que tinha esperado 80 anos para ouvir que era hora de ir para casa. Ela também passou a cuidar do túmulo da Rosário com muito amor. Limpou todo o mato, fez uma cerquinha nova de pedra branca, plantou violeta, sempre viva, e outros florzinha bonita ao redor da cruz. Uma vez por semana, ela levava flor frescas e rezava um terço ali, usando o rosário que a menina tinha deixado, sentindo sempre uma paz muito grande no coração. O sino da Carmela ficou famoso na região. Os vizinhos comentavam que ele tinha ganhado um som diferente depois daquele setembro, mais doce, mais melodioso, como se tivesse ganhado alma própria. E diziam também que de vez em quando o vento soprava na direção certa logo depois das badaladas, dava para ouvir um eco suave, como se fosse uma risadinha de criança feliz, misturada com o som do bronze. Carmela nunca mais teve medo de ficar sozinha na propriedade. Sabia que a capelinha tinha sido abençoada pela presença de uma alma pura e que agora era um lugar de paz verdadeira e proteção divina. Às vezes, quando estava rezando lá dentro aos domingos, sentia uma presença carinhosa, como se alguém estivesse velando por ela também, cuidando dela como ela cuidava da capela. A história da Rosário e do sino se espalhou pela região. A capela se tornou um lugar especial, onde pessoas de outras propriedades começaram a vir rezar, principalmente mães que tinham perdido filho pequeno ou que estavam preocupadas com a saúde das crianças. Carmela sempre recebia todo mundo com carinho, contava a história da menina com muito respeito e amor e deixava que usassem o terço da Rosário para suas orações. Com o passar dos anos, começaram a acontecer pequenos milagres na capela. Criança doente que melhorava depois que as mães faziam promessa lá, família que se reconciliava depois de rezar junto na capelinha, pessoa que encontrava trabalho ou resolvia problema depois de pedir a intercessão da pequena Rosário. Carmela nunca cobrava nada de ninguém, mas as pessoas sempre deixavam alguma oferta em agradecimento. Vela colorida, flor, óleo para o sino, tinta para manter a capela sempre bonita e bem conservada. Ela usava tudo para manter o lugar perfeito, como tinha prometido para Rosário. O padre da cidade, Padre Antônio, passou a vir uma vez por mês para benzer a capela e rezar missa ali. Ele disse que sentia uma energia muito especial naquele lugar, uma presença angelical que abençoava todo mundo que chegava com fé e coração sincero. Chegou até a cogitar pedir para o bispo da diocese declarar a capela como lugar de romaria oficial. Carmela envelheceu cuidando da capela e mantendo viva a memória da Rosário com muito amor. Quando os netos dela vinham passar férias na fazenda, ela sempre contava a história da menininha do sino, e eles escutavam fascinado, prometendo que quando ela ficasse muito idosa, eles iam continuar a tradição da família. E assim foi. Quando Carmela completou 80 anos e começou a ter dificuldade para subir a ladeirinha todo domingo, o neto mais velho, o João Paulo, veio morar com ela definitivamente e assumiu a responsabilidade de tocar o sino. Ela ensinou para ele toda a história, mostrou onde ficava o túmulo da Rosário, passou para ele o terço da menina e pediu para ele prometer que nunca ia deixar a tradição morrer. João Paulo cumpriu a promessa da avó com o mesmo carinho. E quando ele casou e teve filhos, ensinou a história para eles também, para que sempre tivesse alguém da família cuidando da capela e da memória da pequena Rosário. O sino continua tocando até hoje,
todo domingo às 7 da manhã, mantendo viva a promessa feita há tantos anos. A Capela da Rosário se tornou patrimônio histórico da região, um lugar de fé e esperança onde as pessoas vão buscar conforto, paz e proteção divina. E dizem por aí que, nas madrugadas muito claras de domingo, quando a lua está cheia e o cerrado está em silêncio total, ainda dá para ver uma sombrazinha pequena brincando ao redor da capela, como se a Rosário voltasse de vez em quando para visitar o lugar onde foi feliz e para verificar se alguém ainda está cuidando da sua capelinha com o mesmo amor que ela recebia dos pais. O sino ressoa pelo campo todo domingo, carregando no vento a lembrança de que o amor verdadeiro não morre nunca, só se transforma em bênção. E que as promessas feitas com o coração puro sempre encontram um jeito de ser cumprida, mesmo que leve uma vida inteira, ou até mesmo mais de uma geração para acontecer completamente. A história de Carmela e Rosário virou lenda na região, passada de pai para filho, lembrando a todos que às vezes os anjos vêm disfarçado de criança e que cuidar dos outros com amor é a maior oração que alguém pode fazer. Dona Valdete sempre foi conhecida na região de Três Lagoas por fazer o melhor queijo coalho de toda a redondeza. Viúva há uns 15 anos, ela tocava sozinha um sítio pequeno que ficava bem no meio do nada, cercado de pasto verde e um córregozinho que nunca secava, nem mesmo na época mais seca do ano. A casinha era simples, de tijolo à vista, com uma varanda comprida onde ela punha as formas de queijo para curar no tempo certo. O sítio da Valdete tinha 8 alqueires de terra, com pasto dividido em piquete para a rotação do gado, uma horta que dava verdura o ano todo e uma casa de queijo construída nos fundos, onde ela fazia todo o processo de produção. Era uma construção pequena, mas bem planejada, com azulejo até meia parede, pia grande de inox e prateleira de madeira onde os queijos ficavam curando. Valdete tinha aprendido o ofício com a sogra, Dona Antônia, que por sua vez tinha aprendido com a mãe dela. Era uma tradição de família que já durava 3 gerações, e cada uma das mulheres tinha acrescentado algum segredo à receita. O queijo da família era famoso por ter uma consistência perfeita, nem muito mole, nem muito duro, e um sabor suave que agradava desde criança até os paladar mais exigentes. O segredo dos queijos da Valdete estava numa gamela antiga de madeira que ela usava para mexer o leite. Era uma peça bonita, entalhada à mão por um artesão que já ninguém se lembrava quem era. A madeira era escura, quase preta, com veio dourado, que brilhava quando a luz batia em certo ângulo. A gamela tinha quase 1 metro de comprimento, era bem funda e pesava bastante. Devia ter uns 10 quilos. O que mais impressionava na gamela era o trabalho de entalhe. Nas bordas tinha desenho delicado de folha e flor, feito com uma perfeição que mostrava a habilidade do artesão. No fundo, gravado com letra miúda, mas ainda legível, tinha a data 1923 e umas palavras numa língua estrangeira que ninguém conseguia traduzir. Valdete tinha herdado a gamela da sogra, Dona Antônia, que por sua vez tinha ganhado da mãe dela, Dona Mercedes. Era uma relíquia de família que já tinha mais de 100 anos e que sempre deu sorte para os queijos. Valdete dizia que era por causa da madeira temperada pelo tempo, que não passava gosto ruim para o leite e que as bactérias boas que tinha se acumulado na superfície ao longo dos anos ajudava no processo de fermentação natural. Dona Antônia sempre contava que a gamela tinha vindo de longe, trazida por uma pessoa que sabia muito de queijo e que tinha ensinado o segredo da família. Mas ela nunca entrou em detalhe sobre quem era essa pessoa ou como a gamela tinha chegado até elas. A rotina da Valdete era sempre a mesma, religiosamente seguida há 15 anos. Todo dia, às 5 da manhã em ponto, ela acordava com o cantar do galo, tomava um café preto bem forte e ia ordenhar as 8 vacas leiteiras que criava no pasto dos fundos.
As vacas eram de raça mista, cruzamento de holandesa com zebu, que dava um leite gorduroso e saboroso, ideal para fazer queijo. Depois de ordenhar, o que levava umas 2 horas, porque ela fazia tudo à mão, com paciência e carinho. Ela coava o leite numa peneira de pano fininho para tirar qualquer impureza e levava tudo para a casa de queijo. Lá, ela despejava o leite na gamela grande e começava o processo que conhecia de cor. Primeiro, esquentava o leite na temperatura exata. Ela sabia pelo tato da mão quando estava no ponto certo. Depois adicionava o coalho, sempre na mesma quantidade, sempre mexendo no sentido horário, com uma colher de pau comprida, que também era a herança da sogra. O movimento tinha que ser constante, nem muito rápido, nem muito devagar, para coalho se distribuir uniforme e o leite talhar direito. Quando o leite começava a engrossar, ela cortava a coalhada em quadrado pequeno e deixava descansar por meia hora. Depois, prensava tudo com as próprias mãos, tirando o soro, e moldava os queijos nas formas de madeira que ela mesma tinha mandado fazer com um marceneiro da cidade. Os queijos ficavam nas formas por um dia inteiro, sendo virado de 2 em 2 horas para escorrer bem o soro. No dia seguinte, ela tirava das formas e colocava nas prateleiras da casa de queijo para curar. Dependendo do tipo de queijo, o processo de cura durava de 1 semana a 1 mês. O povo da região fazia fila para comprar os queijos dela. Vinha gente de longe, até de Campo Grande, porque o sabor era único, diferente de qualquer outro que se encontrava no mercado. Valdete vendia na porta de casa mesmo. Tinha até uma plaquinha pintada à mão na entrada do sítio. Queijo da Valdete, o melhor da região, tradição de família. Ela produzia 5 tipos diferentes de queijo. O coalho tradicional, que era o mais procurado, o queijo temperado com erva, que tinha um sabor especial, o queijo defumado, que ela fazia numa churrasqueira adaptada, o queijo fresco, que durava pouco, mas era uma delícia, e o queijo curado, que ficava 6 meses nas prateleiras e tinha um sabor forte que os conhecedores adoravam. A vida dela era simples e tranquila, seguindo sempre a mesma rotina sem pressa e sem estresse. Valdete acordava cedo, trabalhava com prazer, recebia os clientes com simpatia. E à noite sentava na varanda para ver o pôr do sol e ouvir o canto dos passarinhos. Era uma vida que ela considerava abençoada. Tudo isso mudou numa manhã de agosto, quando ela acordou e encontrou a gamela cheia de leite sem ela ter ordenhado as vacas. Era uma terça-feira, ainda escuro, quando Valdete se levantou no horário de sempre. O céu estava estrelado, sem lua, e fazia um friozinho gostoso típico do inverno do centro-oeste. Ela pôs o roupão, calçou as chinelas e foi até a cozinha para preparar o café e se preparar para a ordenha. Mas quando acendeu a luz da casa de queijo para pegar os baldes da ordenha, quase caiu para trás de susto. A gamela estava ali na mesa de inox, cheia até a borda com leite fresquinho, como se alguém tivesse acabado de ordenhar as vacas e preparado tudo para ela começar o processo de fazer queijo. O leite ainda estava morno, como se tivesse saído do úbere há pouco tempo. Tinha até aquela espuminha característica que forma quando o leite é ordenhado direto na vasilha. E o cheiro era normal, doce, sem nenhum sinal de que tinha azedado ou estragado. Valdete ficou parada ali por uns minutos, tentando entender o que tinha acontecido. Olhou ao redor da casa de queijo, procurando algum sinal de que alguém tinha entrado ali durante a noite. Mas tudo estava normal, limpo e organizado, como ela sempre deixava. As portas estavam trancadas, a janela estava fechada e não tinha pegada no chão de cimento. Ela correu até o curral para ver o que tinha acontecido com as vacas. Ela estava tudo lá no pasto, mas quando chegou perto, viu que o úbere delas estava vazio, murcho, como se realmente tivessem sido ordenhadas há pouco tempo. As vacas estavam tranquilas, mascando capim, sem sinal nenhum de estresse ou de que alguma coisa estranha tinha acontecido. Valdete examinou o curral com cuidado.
Não tinha sinal de arrombamento na porteira, não tinha pegada estranha no chão de terra batida, não tinha nada que indicasse que alguém tinha entrado na propriedade durante a noite. Os cachorros, 2 vira-lata chamados Rex e Duke, estavam dormindo tranquilo na varanda como sempre faziam. Deve ter sido o Zé, ela pensou, se referindo ao seu Zé Antônio, o vizinho mais próximo que morava a 3 quilômetros dali e que às vezes ajudava ela com o serviço mais pesado da fazenda. Talvez ele tivesse querido fazer uma surpresa, chegar cedo para ajudar com a ordenha. Mas quanto mais ela pensava, menos fazia sentido. Seu Zé nunca tinha chave da propriedade, nunca tinha vindo tão cedo assim, e além disso, ele não sabia ordenhar direito. Sempre reclamava que as vacas não colaboravam com ele como colaborava com ela. Valdete decidiu não perder o leite e aproveitou para fazer os queijos do dia. Durante todo o processo, ela ficou prestando atenção se tinha alguma coisa diferente. O leite se comportou normal, talhando no tempo certo, com a consistência que ela esperava. Mas tinha uma coisa estranha. O queijo ficou com uma cor um pouquinho diferente, mais amarelado que o normal. E quando ela provou o soro, o sabor estava mais doce do que costumava ser. Mais tarde, quando seu Zé passou no sítio para buscar uns queijos que tinha encomendado, ela perguntou se ele tinha ido lá de madrugada. Dona Valdete, a senhora está ficando esquecida. Ele riu, tirando o chapéu e coçando a careca. Que história é essa de madrugada? Eu estava dormindo que nem pedra. Deve ter ordenhado as vacas e esquecido, ué. Seu Zé, eu nunca na vida ordenhei vaca de madrugada, e o senhor sabe que eu tenho memória boa para essas coisas. O vizinho deu de ombro, pagou pelos queijos e foi embora meio desconfiado. Valdete ficou chateada com a reação dele, mas decidiu não insistir no assunto. O estranho é que os queijos feitos com aquele leite misterioso ficaram ainda mais gostoso que o normal. Os clientes que compraram naquele dia elogiaram mais do que de costume, dizendo que o sabor estava ainda mais especial. Valdete ficou orgulhosa, mas ao mesmo tempo preocupada com o mistério da ordenha. Na noite seguinte, Valdete decidiu que ia ficar de olho para ver se acontecia de novo. Deitou na cama sem tirar a roupa, deixou a porta do quarto entreaberta e ficou ali acordada, prestando atenção em qualquer barulho. Era umas 2 horas da manhã, quando ela começou a ouvir uns ruídos suaves vindo da direção da casa de queijo. Era como se fosse alguém mexendo em vasilha de metal, bem baixinho, tentando não fazer barulho. Depois, ouviu o que parecia ser o som de leite sendo despejado numa vasilha grande. Valdete se levantou devagar, pôs o chinelo sem fazer ruído e foi até a janela que dava para a casa de queijo. Havia uma luz fraquinha lá dentro, como se fosse vela acesa ou lanterna com pilha fraca. E ela podia ver uma sombra se mexendo, como se fosse alguém trabalhando ali dentro. Ela pegou a lanterna que sempre deixava na mesa de cabeceira e foi até a casa de queijo para ver quem estava lá. Mas quando chegou perto, a luz tinha apagado e tudo estava em silêncio. Ela iluminou com a lanterna. A gamela estava cheia de leite fresco e as vacas no pasto estavam com o úbere vazio de novo. Dessa vez, Valdete fez questão de examinar tudo com mais cuidado. Procurou pegada no chão, sinal de que alguém tinha mexido em alguma coisa, qualquer evidência que explicasse o que estava acontecendo. Mas não encontrou nada. Era como se o leite tivesse aparecido ali por mágica. A coisa começou a acontecer todas as noites. Valdete acordava de madrugada com os barulhinhos vindo da casa de queijo, e quando ia ver, encontrava a gamela cheia de leite fresco e as vacas ordenhadas. Começou a ficar preocupada, mas ao mesmo tempo curiosa. Quem era que estava fazendo isso? E por que fazia escondido, sempre durante a madrugada? Ela tentou ficar acordada a noite inteira para flagrar quem quer que fosse, mas sempre acabava cochilando, e quando acordava, o trabalho já estava feito. Era como se quem quer que fosse soubesse exatamente quando ela estava dormindo. Foi quando ela começou a reparar em detalhes que antes tinha passado despercebido.
Na superfície do leite sempre aparecia uma marca pequena, como se fosse dedo que tivesse mexido nele. Mas não era marca de dedo humano normal. Era muito pequeno, delicado, como se fosse de mulher com mão muito fina, ou de alguém com dedos comprido e magro. E tinha mais uma coisa estranha. O leite sempre estava na temperatura perfeita para fazer queijo, como se quem tivesse ordenhado as vacas soubesse exatamente o que Valdete ia fazer com ele. Não estava frio demais, nem quente demais. Estava exatamente como ela gostava de trabalhar. Os queijos feitos com esse leite misterioso continuavam saindo melhor do que o normal. A textura ficava mais cremosa, o sabor mais acentuado, e eles curavam mais rápido do que de costume. Os clientes começaram a notar a diferença e a fazer mais elogios, o que aumentou a procura pelos produtos da Valdete. Mas ela não conseguia ficar tranquila com a situação. Toda noite era a mesma angústia. Ia conseguir ver quem estava fazendo aquilo, ia descobrir finalmente o mistério. E se fosse alguma coisa ruim, alguma pessoa com má intenção? Uma noite, Valdete decidiu que ia descobrir a verdade de uma vez por todas. Em vez de tentar espionar da casa, ela se escondeu no quartinho de ferramenta que ficava ao lado da casa de queijo, deixou a porta só encostada e ficou ali esperando, bem quietinha, com o coração batendo forte de nervoso. Era uma noite sem lua, escura, só com o barulho dos grilos e de uma coruja lá longe no mato. Valdete estava começando a achar que nada ia acontecer quando ouviu os primeiros ruídos. Era umas 2 horas da manhã quando ela escutou o passo leve se aproximando da casa de queijo. Não era passo de homem, era mais delicado, como se fosse mulher andando descalça. Depois, ouviu o barulho da porta se abrindo devagar, sem fazer ruído na dobradiça. Valdete espiou pela fresta da porta do quartinho e sentiu o sangue gelar nas veias. Era uma mulher jovem, de uns 20 e poucos anos, mas com uma aparência muito estranha. A pele era extremamente pálida, quase transparente, como se não tivesse sangue correndo por baixo. Ela usava um vestido branco simples, de tecido fino, meio fora de moda, daqueles que se usava nos anos de 1920. O cabelo era comprido, preto como carvão, sempre caindo no rosto, e ela se movia de um jeito muito estranho, como se estivesse flutuando em vez de andando normal. A mulher entrou na casa de queijo e foi direto até a gamela, mas em vez de despejar leite que tivesse trazido de algum lugar, ela pôs as mãos por cima da gamela vazia e começou a fazer movimento circular, devagar, como se estivesse mexendo alguma coisa invisível. E conforme ela mexia, leite começou a aparecer na gamela, como se estivesse brotando do nada. Primeiro era só umas gotas, depois foi aumentando, até que a gamela ficou cheia, até a borda de leite fresquinho, ainda fumegando de tão quente. Enquanto fazia isso, a mulher cantarolava baixinho uma música que Valdete nunca tinha ouvido. Era uma melodia triste, melancólica, numa língua que parecia ser alemão ou alguma coisa parecida. A voz dela era suave, quase um sussurro, mas tinha uma tristeza profunda que fazia o coração apertar só de ouvir. Valdete ficou ali parada, sem conseguir se mexer de tanto susto e fascínio ao mesmo tempo. A mulher continuou mexendo o leite que tinha criado do nada por uns 15 minutos, sempre cantarolando, sempre com aqueles movimento hipnótico e delicado. Depois, de repente, ela parou de mexer e de cantar. Ficou ali parada por um momento, como se estivesse ouvindo alguma coisa que Valdete não conseguia escutar. Então, ela se virou devagar e olhou direto para a porta do quartinho onde Valdete estava escondida. Era um olhar que atravessou a alma da Valdete como uma lâmina. Os olhos da mulher eram completamente pretos, sem íris, sem pupila, sem nada que lembrasse olho humano normal. Só 2 cavidades escuras que pareciam sugar a luz ao redor. E então, ela sorriu. Era um sorriso estranho, triste, que não chegava nos olhos porque os olhos não existiam direito.
Era como se ela tivesse reconhecido Valdete, como se soubesse que ela estava ali desde o começo. Valdete tentou gritar, mas a voz não saiu. Tentou sair correndo, mas as pernas não obedeciam, como se tivesse virado pedra. Ficou ali, paralisada de medo e fascínio, enquanto a mulher continuava sorrindo para ela com aquele sorriso que gelava a alma. Depois de um tempo que pareceu eterno, a mulher acenou com a mão, como se estivesse se despedindo. Se virou e saiu da casa de queijo. Valdete ouviu os passos delicados se afastando, mas não conseguiu se mexer até muito tempo depois. Quando finalmente conseguiu se levantar e sair do quartinho, já estava amanhecendo. A casa de queijo estava vazia, mas a gamela estava lá, cheia de leite fresco como sempre. Só que dessa vez, o leite tinha uma cor ligeiramente diferente, meio acinzentada, e cheirava de um jeito que ela nunca tinha sentido antes. Não era cheiro ruim, mas era um cheiro que não pertencia a leite normal. Valdete não teve coragem de usar aquele leite. Alguma coisa no fundo da alma dela dizia que não devia mexer com aquilo. Ela jogou tudo fora, lavou a gamela com água e sabão várias vezes e foi ordenhar as vacas de novo. Mas as vacas não tinham mais leite. O úbere estava completamente seco, vazio, como se já tivessem sido ordenhada 2 ou 3 vezes no mesmo dia. Valdete ficou sem leite para trabalhar e pela primeira vez em 15 anos não conseguiu fazer queijo. Naquela tarde, ela trancou a casa de queijo e foi na cidade procurar ajuda. Conhecia uma benzedeira chamada Dona Conceição, que morava num bairro perto da rodoviária e que tinha fama de resolver problema com alma penada e coisa do outro mundo. Dona Conceição era uma mulher de uns 50 anos. Cabelo grisalho, sempre preso num coque, que recebia as pessoas numa salinha pequena, cheia de santo e vela. Ela ouviu a história toda da Valdete sem interromper, balançando a cabeça de vez em quando e fazendo pergunta específica. Dona Valdete, disse a benzedeira depois de ouvir tudo, acendendo uma vela branca e fazendo o sinal da cruz. Essa gamela tem alguma história especial? A senhora sabe de onde ela veio, quem usava antes da sua família? Valdete contou que a gamela era a herança da sogra, mas que nunca soube detalhes sobre a origem dela. Minha sogra sempre dizia que ela dava sorte para os queijos, mas nunca explicou por quê. Falava que tinha vindo de uma pessoa que entendia muito de queijo, mas não dizia mais nada. A senhora precisa descobrir a história completa dessa gamela, Dona Conceição aconselhou, passando a mão por cima de umas cartas que tinha espalhado na mesa. O que está acontecendo não é coisa boa nem coisa ruim. É alguma alma que está presa a esse objeto por algum motivo muito forte. Enquanto a senhora não descobrir o que essa alma quer, ela vai continuar aparecendo. A benzedeira acendeu mais uma vela e continuou. E enquanto isso, não use mais a gamela. Deixe ela guardada, longe da cozinha. Faça queijo de outro jeito, até descobrir a verdade. Alma penada pode não fazer mal, mas também pode trazer problema se a gente mexer com coisa que não entende. Valdete voltou para casa mais preocupada do que antes. Seguiu o conselho da benzedeira e guardou a gamela no quarto de despejo, coberta com um lençol velho. Passou a fazer queijo numa panela de inox grande que comprou na cidade, mas os queijos não ficavam mais com o mesmo sabor, e os clientes começaram a reclamar da diferença. Na primeira noite, sem a gamela na casa de queijo, Valdete achou que ia ter paz finalmente, mas não teve. A mulher apareceu mesmo assim, só que dessa vez ela não ficou na casa de queijo. Ela foi até o quarto de despejo, onde estava a gamela guardada, e ficou lá, mexendo na gamela mesmo sem ter leite dentro, sempre cantarolando aquela música triste na língua estrangeira. Valdete ficou espiando da porta do quarto dela e viu que a mulher parecia estar conversando com alguém que não estava ali. Ela falava baixinho, gesticulando com as mãos, como se estivesse explicando alguma coisa importante ou pedindo perdão por algo que tinha feito. Às vezes a mulher parava de falar e ficava ouvindo,
como se alguém tivesse respondendo. Depois, voltava a gesticular e a falar naquela língua que Valdete não entendia. Era uma conversa de uma pessoa só, mas que parecia fazer todo sentido para quem estava falando. No dia seguinte, Valdete decidiu que precisava descobrir a história da Gamela de uma vez por todas. Foi procurar a família da finada sogra para saber mais sobre a origem da peça. Dona Antônia tinha uma irmã mais velha, Dona Eunice, que morava num asilo na cidade e que talvez soubesse de alguma coisa. O asilo ficava num bairro afastado, numa casa grande e bem cuidada, onde moravam uns 20 velhinhos. Dona Eunice já estava com mais de 90 anos, meio surda, mas a memória ainda era boa para coisa antiga. Quando Valdete explicou o motivo da visita e perguntou sobre a Gamela, o rosto da velha mudou completamente. Ai, minha filha, você não devia ter mexido com essa Gamela sem saber a história dela. Ela tem uma maldição muito antiga. Valdete sentiu um arrepio subir pela espinha. Que maldição, Dona Eunice! A velha pediu para Valdete sentar numa cadeira ao lado da cama dela, olhou ao redor para ter certeza de que ninguém mais estava ouvindo e começou a contar uma história que ela nunca tinha contado para ninguém da família. Essa Gamela pertenceu a uma imigrante alemã chamada Greta Müller, que chegou aqui no Brasil nos anos de 1920, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Ela veio fugindo da fome e da miséria que tinha na Europa naquela época. Dona Eunice parou para tomar um gole de água e continuou. A Greta era uma moça bonita, loira, com olho azul, muito trabalhadora e que sabia fazer queijo como ninguém. Ela trouxe essa Gamela da Alemanha. Era uma relíquia da família dela, feita pelo bisavô, que era marceneiro. Casou com um fazendeiro brasileiro chamado Coronel Macedônio, homem rico, mas de coração ruim. E o que aconteceu com ela? A vida dela foi um inferno, minha filha. O Coronel Macedônio era um homem violento, que batia na mulher e não deixava ela ter contato com outras pessoas. A coitada da Greta vivia isolada na fazenda, sem poder falar alemão com ninguém, sem poder praticar os costumes da terra natal dela. A velha suspirou fundo e continuou com os olhos marejados. A única coisa que consolava ela era fazer queijo na Gamela que tinha trazido da Alemanha. Era como se, mexendo naquela madeira, ela conseguisse se lembrar da família que ficou para trás, da vida que tinha antes de vir para o Brasil. E aí? O pior ainda estava por vir. A Greta engravidou e o marido ficou desconfiado que o filho não era dele. Começou a maltratar ela ainda mais. Dizia que ela tinha se envolvido com algum homem da região. A verdade é que o coronel tinha problema e não conseguia ter filho, mas não queria admitir. Dona Eunice limpou uma lágrima que desceu pelo rosto enrugado. Foi uma tragédia terrível, minha filha. Numa noite de inverno de 1925, o coronel chegou em casa bêbado e começou a bater na Greta, que estava grávida de 8 meses. Ele bateu tanto que ela perdeu o bebê e morreu de hemorragia sozinha, sem ninguém para ajudar. Valdete sentiu o coração apertar. Que horror! E onde ela foi enterrada? Num cemitériozinho que tinha na própria fazenda. Naquele tempo era costume enterrar na propriedade mesmo. Mas antes de morrer, a coitada da Greta fez uma promessa que assombrou toda a região por muitos anos. Que promessa? Ela disse que ia continuar fazendo queijo na Gamela dela até o dia que alguém descobrisse a verdade sobre a morte dela e do bebê, e desse para eles um enterro digno numa terra sagrada. Falou que não ia descansar enquanto não tivesse justiça. A velha se benzeu e continuou. Depois que ela morreu, coisas estranhas começaram a acontecer na fazenda do Coronel Macedônio. De madrugada, as pessoas ouviam barulho na cozinha, como se alguém estivesse mexendo em panela e fazendo queijo. O leite das vacas azedava sem motivo. Os queijos não prestavam mais, o gado ficava doente. E o que aconteceu com o marido dela? O coronel ficou desesperado com as assombrações. Tentou benzer a casa, chamou padre, benzedeira,
mas nada resolvia. A fazenda começou a dar prejuízo. Os empregados foram embora com medo e ele acabou perdendo tudo. Morreu pobre e louco, falando que a alemã não deixava ele em paz. Dona Eunice tomou outro gole de água e continuou. A gamela ficou abandonada na fazenda por uns anos, até que minha mãe, Dona Mercedes, comprou ela numa liquidação dos bens do coronel. Ela não sabia da história. Comprou porque era bonita e porque precisava de uma gamela grande para fazer queijo para os filhos. E sua mãe teve problema também? No começo, não. Ela conseguiu usar a gamela por muito tempo e os queijos ficavam bom mesmo. Mas sempre dizia que sentia uma presença na cozinha de madrugada, como se alguém tivesse vigiando ela trabalhar. E às vezes, principalmente no inverno, ela encontrava o leite mexido pela manhã, como se alguém tivesse colocado a mão nele durante a noite. E por que sua mãe não se livrou da gamela se ela sabia que tinha problema? Porque ela dava dinheiro, filha. Os queijos feitos naquela gamela eram os melhores de toda a região. Todo mundo queria comprar. Minha mãe era viúva, tinha 5 filhos para criar sozinha. Ela fechava os olhos para as estranhezas porque precisava do dinheiro para sustentar a família. Dona Eunice olhou para Valdete com preocupação. Mas ela sempre dizia que um dia alguém ia ter que resolver a situação da pobre Greta. Que enquanto ela não tivesse descanso, a gamela ia continuar sendo assombrada. Passou a gamela para sua sogra, minha irmã Antônia, com essa recomendação. E Dona Antônia sabia da história? Sabia sim, mas não quis contar para os outros. Dizia que enquanto a pessoa usasse a gamela com respeito e não fizesse maldade, a Greta não ia incomodar. E realmente durante a vida dela nunca teve problema sério. Valdete saiu do asilo com o coração apertado e uma missão clara. Agora entendia o que estava acontecendo. A alma da pobre Greta continuava presa àquela gamela, ainda fazendo queijo como fazia em vida, ainda esperando que alguém descobrisse a verdade sobre a morte dela e do bebê. Ela passou a semana seguinte investigando a história da fazenda onde Greta tinha morado e morrido. Descobriu que a propriedade ainda existia, tinha mudado de dono várias vezes ao longo dos anos, mas o local onde ficava a sede antiga ainda podia ser encontrado. A fazenda agora pertencia a uma família chamada Santos, que criava gado de corte e plantava soja. Valdete foi conversar com o dono atual, seu Mário Santos, e contou a história toda. O homem ficou meio desconfiado no começo. Era difícil acreditar numa história daquelas. Mas quando Valdete explicou tudo direito e mostrou como estava desesperada para resolver a situação, ele concordou em ajudar a procurar o túmulo da Greta. Eles vasculharam a propriedade inteira durante 3 dias. A fazenda era grande. Tinha mudado muito ao longo dos anos, mas ainda tinha resto da construção antiga. Encontraram, nos fundos da propriedade, perto de um açude que já existia na época, os restos de um cemitério abandonado. Era um lugar triste, coberto de mato, com várias cruzes de madeira meio apodrecida espalhada numa área pequena. A maioria das cruzes nem tinha mais inscrição, corroída pelo tempo e pelo tempo. Mas numa delas, quase ilegível, ainda dava para ler Greta, 1925, e alguma coisa em alemão que ninguém conseguiu traduzir. Valdete sentiu uma emoção profunda quando encontrou o túmulo. Ali estava enterrada a mulher que aparecia na casa de queijo dela, a alma que estava presa há quase 100 anos, esperando justiça e descanso. Ela providenciou tudo para que os restos da Greta fossem transferidos para o cemitério municipal da cidade. Não foi fácil. Teve que lidar com burocracia, conseguir a autorização da prefeitura, contratar uma empresa especializada em exumação. Mas ela estava determinada a cumprir a promessa que tinha feito mentalmente para a alma da alemã. Fez questão de pagar por um túmulo bonito, com lápide de mármore, onde mandou gravar Greta Müller e filho, que finalmente encontrem a paz que mereciam. 1925-2023. Pediu para o padre da cidade fazer uma missa de corpo presente
mesmo depois de tanto tempo. No dia do enterro, poucas pessoas compareceram. Valdete, Dona Conceição, o padre da cidade, seu Mário Santos e mais alguns vizinhos que tinham ficado curiosos com a história. Mas durante toda a cerimônia, todos sentiram uma presença muito suave, como se realmente tivesse alguém ali agradecendo por finalmente ter encontrado descanso. O padre fez uma oração bonita, falando sobre perdão, justiça e a importância de lembrar dos que se foram. Dona Conceição benzeu o túmulo com água benta e rezou uma oração em latim que ela disse ser especial para a alma penada. Depois do enterro, Valdete levou a Gamela para o cemitério e deixou ela no túmulo da Greta por uma noite inteira. Queria dar uma última oportunidade para a alma se despedir do objeto que tinha sido tão importante na vida dela. Na manhã seguinte, quando foi buscar a Gamela, Valdete notou que a madeira tinha mudado completamente. Antes era escura, quase preta, com uma aparência meio sombria. Agora estava clara, com um tom dourado bonito que brilhava na luz do sol. Era como se a tristeza que carregava por tanto tempo tivesse finalmente ido embora. E tinha mais uma coisa. As palavras gravadas no fundo da gamela, que antes ninguém conseguia traduzir, agora pareciam mais claras. Valdete pediu ajuda para uma professora de alemão da cidade que traduziu: para fazer pão e queijo com amor, família Müller, 1923. Greta nunca mais apareceu no sítio da Valdete. A gamela voltou a funcionar normalmente e os queijos ficaram ainda mais gostosos que antes. Mas agora, Valdete sabia que estava usando uma peça abençoada, livre da tristeza e da injustiça que carregava por tanto tempo. Ela sempre manteve o túmulo da Greta bem cuidado, levava flor toda semana e acendia vela no aniversário da morte dela. E toda vez que fazia queijo, agradecia mentalmente a alemã que tinha deixado para ela não só uma ferramenta de trabalho, mas também uma lição sobre a importância de dar dignidade aos mortos e justiça aos que sofreram em vida. Os clientes notaram que os queijos da Valdete ficaram ainda melhor depois daquele episódio. Ela nunca contou a história completa para todo mundo, mas sempre dizia que tinha descoberto o segredo verdadeiro da gamela. Ela funcionava melhor quando usada com amor e gratidão, não só por quem estava vivo, mas também por quem já tinha partido. A gamela se tornou ainda mais famosa na região. Pessoas de outra cidade começaram a vir no sítio da Valdete, não só para comprar queijo, mas para ouvir a história da Greta e ver a gamela que tinha sido abençoada. Valdete sempre recebia todo mundo com carinho, contava a história com respeito e deixava as pessoas tocar na madeira que agora irradiava uma energia boa. Com o passar do tempo, começaram a acontecer pequenos milagres relacionados à gamela. Mulher que não conseguia fazer queijo direito, tocava na madeira e depois conseguia. Pessoa que estava com problema na vida, vinha pedir a intercessão da Greta e encontrava solução. Família que estava passando dificuldade financeira, recebia ajuda inesperada depois de visitar o túmulo da alemã. Valdete nunca cobrava nada para mostrar a gamela ou contar a história, mas as pessoas sempre deixavam alguma oferta. Dinheiro para o cuidado do túmulo, flor, vela, queijo, para distribuir para os pobres. Ela usava tudo para manter a memória da Greta viva e para ajudar quem precisava. O padre da cidade passou a incluir a história da Greta nas missas de finado, como exemplo de como é importante rezar pelas almas que partiram e dar dignidade aos mortos. O túmulo dela se tornou lugar de romaria, principalmente para mulher que tinham perdido filho ou que estavam sofrendo violência doméstica. E dizem por aí que de vez em quando, principalmente na época que marca o aniversário da morte da Greta, o cheiro de queijo fresco se espalha pelo cemitério da cidade, vindo do túmulo dela. É como se fosse um agradecimento eterno daquela alma que finalmente encontrou a paz que procurava há quase um século. A gamela continua na família da Valdete até hoje.
Ela já ensinou a filha e as netas a usar ela com respeito, sempre lembrando da história da Greta. É uma tradição que passou de geração em geração, junto com a responsabilidade de sempre lembrar que todo objeto antigo carrega a história de quem o usou e que, às vezes, essa história precisa de alguém corajoso o suficiente para escutar e fazer justiça. Valdete envelheceu fazendo queijo com amor e mantendo viva a memória de uma mulher que ela nunca conheceu em vida, mas que se tornou parte da família. E quando as pessoas perguntam qual é o segredo dos queijos dela, ela sempre responde: o segredo é fazer com amor, com gratidão e nunca esquecer de quem veio antes da gente.